Raízes da Palavra. Raízes da Palavra. Descubra a essência da Palavra e permita que ela transforme sua vida em vitória. Assista agora à mensagem inspiradora do pastor Eliseu Gueiros. Paulo, o apóstolo. O apóstolo Paulo, o último apóstolo. Os apóstolos que andaram com Jesus. Depois veio Paulo, convertido. Jesus falou com ele na sua conversão. Lhe mostrarei quanto importa sofrer pelo meu nome. E então, chamado para esta obra, de ser um apóstolo como que nascido fora de tempo, ele escreve aqui na carta aos Efésios: Paulo, apóstolo de Cristo pela vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. O apóstolo Paulo teve uma oportunidade muito rica. E ele mesmo diz: pela graça de Deus eu sou o que sou. Apóstolo como que nascido fora de tempo. E aqui ele se dirige à igreja de Éfeso. Uma igreja quase que perfeita. Nós vemos o apóstolo Paulo, nas suas viagens missionárias, ele trabalhou fundando igrejas. E quando ele estava na prisão, ele passou a escrever cartas às igrejas que ele tinha fundado. Trabalho maravilhoso. Plantação de igrejas. Eu creio que poucos chegaram perto de Paulo. Paulo realmente foi o apóstolo extraordinário. O homem que mais escreveu no Novo Testamento, as suas cartas, as doutrinas fundamentais. Nós vemos aqui ele escrevendo aos Efésios. Efésios é a carta chamada a carta das regiões celestiais em Cristo. Efésios. Eu fico maravilhado de pensar quando eu, ainda adolescente, depois jovem, que recebi todo o discipulado de quem me evangelizou. Eu faço questão de dizer o nome do meu amado pastor amigo, pastor George Harmon. Este homem foi o homem principal da minha vida. Fomos praticamente criados juntos, como se os seus pais fossem também meus pais. Como se o seu irmão fosse também o meu irmão. Tenho um respeito profundo pelo pastor George Harmon. E eu me lembro da nossa classe de escola dominical, Astros no Mundo. E ali eu pude aprender. Ali foi o começo. Estudamos as cartas de prisão. Tempo maravilhoso, inesquecível, quando recebi todas as doutrinas do Evangelho. E eu fico feliz que até hoje estou edificado na pedra angular Jesus, numa base sólida que pude aprender bem cedo na minha vida. Tive grandes oportunidades, mas nós não chegamos perto do apóstolo Paulo.
Este homem escreve aos irmãos que vivem em Éfeso, uma cidade importante na época, uma igreja importante, quase que perfeita, eu disse. Essa igreja só ficou um pouco distante do primeiro amor. As demais qualidades ela tinha todas, na totalidade. E por causa do primeiro amor, eu quero desafiar você a voltar ao primeiro amor, porque Jesus fala: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, se dirigindo à igreja de Éfeso, mais tarde. E nós vemos então que estes irmãos eram fiéis em Cristo Jesus. No versículo 1 do capítulo 1 de Efésios. Fiéis em Cristo Jesus. E ele, na sua saudação, no verso 2, ele fala: graça a vós outros e paz da parte de Deus. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Esta graça, meus amados, eu fico imaginando o tamanho da graça de Deus. A prova do amor de Deus foi a sua graça, derramada a nosso favor em Cristo Jesus, no Evangelho. Morte, sepultamento, ressurreição de Cristo. E nas doutrinas, o apóstolo Paulo sempre falando a respeito, para cada igreja que ele escreveu, também aqui em Efésios, a igreja de Éfeso, sobre esta graça imensa. Pela graça de Deus somos o que somos. Se eu fizer mais, se eu fizer muito, mais do que muitos outros, eu não fiz nada. Porque nós devemos mais do que tudo que fazemos. Porque Deus deu o seu próprio Filho para nos resgatar das cadeias infernais. E também esta prova de amor, muitos deram suas vidas para que este Evangelho chegasse até nós. Eu sou muito grato a Deus por esta oportunidade de conhecer o amor, a misericórdia e a graça de Deus. Busque o dom, a capacidade específica que Deus tem te dado, porque você tem uma missão. O apóstolo Paulo o apóstolo, pastor Eliseu o evangelista. Eu amo esse trabalho. Evangelização e discipulado. Eu não posso parar, meus amados. Eu tenho que continuar. Você precisa continuar. Você precisa aprender mais. Eu preciso aprender mais. E assim vamos. Sempre adiante. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus. Amém.